Olá, meus amigos, tudo bem? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre um capítulo do livro Pelos Caminhos de Jesus, né? A lição 15, e o título é Encontro de Reparação. Vamos começar pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco nesse momento de aprendizado, né? Que nos facilite a compreensão dos seus ensinamentos. Então, meus amigos, Pelos Caminhos de Jesus é um livro muito bom, maravilhoso mesmo, do espírito Amélia Rodrigues, e foi psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, né? Então, é um livro que tem 25 capítulos, né? E faz tipo uma síntese histórica sobre as passagens da vida de Jesus, né? De uma forma muito simples, que facilita realmente a compreensão da gente que está lendo o livro. E o assunto desse capítulo de hoje, né, que é o capítulo 15, é sobre o caso de uma mulher adúltera que é apresentada a Jesus para que ele decida se ela deve ou não ser apedrejada, né? Forte isso, né? Então, o apedrejamento, né, de pessoas acusadas de adultério era um costume entre eles naquela época. E essa narrativa, né, da mulher adúltera é uma passagem bíblica que está presente lá no Novo Testamento, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Eu vou ler para vocês a passagem. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, apareceu outra vez no templo e todo o povo ia ter com ele. Sentou-se então e pôs-se a instruí-los. Entretanto, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e depois de a colocarem no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés, na lei, mandou-nos apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Isto eles diziam, né, para lhes amarrarem tipo uma cilada, né, a fim de terem que acusar ele de alguma coisa depois. Mas Jesus, inclinando-se, pôs-se a escrever no chão com o dedo, né? Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe uma pedra. E, inclinando-se novamente, recomeçou a escrever no chão. Eles, porém, quando isto ouviram, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus com a mulher, e continuava ali no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Volveu-lhe Jesus: Vai e doravante não tornes a pecar. Então, gente, essa é a leitura lá do Evangelho, tá, meus amigos? E aí, vocês também ficaram curiosos para saber o que Jesus escreveu no chão? Eu confesso que eu fiquei, né? No Evangelho lá não fala, mas lá no livro Reformador de 1935, no título A Primeira Pedra, consta o que Jesus escreveu no chão. Então foi o seguinte, olha o que ele escreveu: Curioso e digno de nota é o critério dos homens em semelhante assunto. Julgam que só as mulheres devem ser responsabilizadas pelo crime de adultério, como se tal delito fosse privativo delas. Estes mesmos que acabam de acusar esta pobre pecadora são todos eles réus da mesma culpa. Sendo necessário, poderia apontar a cada um as vezes que infringiu o 9º mandamento da lei. Então, gente, ele fala lá também, né, lá nesse livro, que um dos fariseus que estava lá com ele leu o que Jesus escreveu e saiu de fininho e foi contar para os outros, né? Então, com certeza, isso foi crucial para eles desistirem de apedrejar a pobre moça que estava lá, né? Então, voltando ao nosso livro, gente. Então, ele fala que esse diálogo, né, naquela praça, né, no qual a mulher adúltera foi compreendida por Jesus, foi um escândalo na época, né? Já era de se esperar, né, gente? Primeiro, porque, né, Jesus não censurou o ato da mulher, mas também não disse que ela era inocente. Não falou nada. Ele preferiu apontar, isto sim, né, os acusadores que queriam condenar a moça, mas se encontravam numa situação que cometiam os mesmos atos que ela cometeu e até coisas piores, né? Então, depois que passou aquela surpresa e o pessoal debandou, né, aquela multidão que estava sedenta de sangue, e Jesus estava a sós, né, ele recomendou que não voltasse a pecar a ela, né, a moça, a fim de que não lhe acontecesse mal pior, conforme era habitual naquela época, a violência, né, muito grande contra as mulheres. E naquela mesma noite, quando o episódio já estava começando a parar de ser comentado na rua, inclusive entre os discípulos, a mulher procurou Jesus lá na casa onde ele estava hospedado, né? No livro descreve assim:
demonstrando no constrangimento que exteriorizava todo o drama e sofrimento maceradores, solicitou e conseguiu uma entrevista com aquele que por cuja interferência tivera a vida poupada. Compreendendo a angústia que a apunhalava, o Senhor ensejou-lhe o início da conversa de edificação, saudando-a com carinho e sem afetação. Ela chega lá e diz: rogo perdão por vir perturbar-vos a paz. A verdadeira paz, Jesus responde, é a que flui do coração aclimatado ao culto do dever, que nada perturba. Fala tranquila e te ouvirei. Aí ela diz para Jesus, já chorando muito, né? Sinto-me aturdida, sem saber que rumo dar à minha existência. Lutei muito antes de tombar. O sedutor rondou-me os passos como lobo voraz ante a presa invigilante. Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente de bondade, permiti-me envenenar por tormentos que não merecem compaixão. Com sede de ternura, embriaguei-me de concupiscência e, ansiosa pela água pura do amor, chafurdei no lodaçal dos desejos doentios. O resultado foi a tragédia. Abandonada e sem lar, agora padeço o desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir nem como agir. Peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança a fim de prosseguir. Então, gente, vocês imaginam, naquela época, uma mulher, né, que fosse abandonada pelo marido, ela não conseguia mais se estabelecer na vida, né? Ela era abandonada, muitas vezes até pela própria família. E naquela época, as mulheres não tinham direitos, acesso à educação, a nada, né? Então, continuando no livro, tá, gente? Jesus respondeu assim para ela: a paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada. Não é de importância o que os outros pensam de nós e a cobrança pela impiedade com que desejam fazer justiça. O problema íntimo é o vital, e somente quando o homem se reintegra no concerto da ordem do bem é que pode fluir de tranquilidade. Arma-te de humildade, confia no amanhã. A memória do povo é fraca e passa rápida em relação às virtudes do próximo. Todavia, é firme, clara e duradoura em referência às faltas alheias, sempre recordadas com o ácido da acusação e da malícia. O exemplo decorrente do arrependimento se transforma na defesa do equivocado, que assim repara perante o Pai, ante si mesmo e a sociedade, o engano perpetrado. Aí ela pergunta, né? A mulher pergunta para ele: para onde irei agora? Aí ele fala para ela: busca a oportunidade de reparação e adapta-te à situação atual, aguardando o amanhã com a disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado ao arrojar fora o hoje. A negligência do esposo ingrato e leviano não constitui respaldo para que assumisse esse compromisso infeliz semelhante. E porque ele é doente também, vivendo no organismo comunitário alienado do amor, não tem condições de distender-te a mão, amiga, quando dele necessitas e conforme de ti no futuro igualmente dependerá. A vida é feita de permutas que facilitam a felicidade para todos, sem cujo concurso faz-se mais difícil. Segue, porém, renovada pela certeza do triunfo, porquanto todo aquele que se levanta da queda encontra apoio na fé e na luta para afirmar-se. O Pai Criador não desampara filho algum e vela devotado por todos. Então, depois que Jesus falou para ela, né, estas palavras tão belas, né, gente, de consolo, de esperança, ela pede permissão para seguir Jesus. Né? É que ele diz para ela: vai, filha, e não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam ensejo de redenção encontram-no. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Aonde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade brilhará à frente, clareando o teu caminho. Então, gente, que lindas, né, essas palavras. Aí a história lá continua falando de um tempo, 10 anos depois daquele dia, lá numa cidade chamada Tiro. Fala que numa casa humilde de aparência, né, mas rica de amor, que recolhia e cuidava de viajantes cansados, né, pessoas doentes, sem rumo,
ou pessoas que não tinham ninguém, e recolhia naquela casa. E lá tinha uma mulher que cuidava com todo amor dessas pessoas, dava alimento, limpava as feridas e falava para essas pessoas de Jesus. E essa mulher, né, pelas obras dela, era querida e respeitada por todos. Um certo dia chega lá nessa casa dessa mulher um homem numa situação que ele descreve no livro como de extrema penúria, quase morto. O que é que a mulher faz? Recolhe ele com carinho, lava as suas feridas, coloca ungüentos medicamentosos, alimenta ele, lhe dá vestes simples, mas limpas, e como sempre fazia, falava de Jesus, de seus ensinamentos, de amor, de bondade. A essa parte do livro eu vou ler para vocês. Emocionado e quase sem vitalidade, indagou interessado, quando ela falou de Jesus, né? Esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Aí ela responde, sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. E vós o conhecestes, para terdes a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? Aí ela responde para ele, sim, eu o conheci oportunamente, quando a mim ele salvou. Também eu tive a honra de o conhecer, respondeu o moribundo, o homem, né, que ela recolheu, quase sem forças, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. Aí ela perguntou, que vos fez ele para que fugisseis magoado? Aí ele respondeu, salvou a minha mulher que adulterara contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo então, abandonei a companheira a quem eu infelicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Passados os anos e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Vocês entenderam, gente? Né? Esse homem que estava lá quase morto era o antigo marido dela, numa situação extremamente penosa. Depois de 10 anos ele estava destruído, super mal, e nesse momento a mulher o reconhece, né? Reconhece o companheiro dela do passado e fica muito emocionada, mas ela não fala nada, não revela nada para ele, não diz que é a sua antiga esposa, mas ela segura a mão dele, o consola e fala assim, vou ler para vocês, o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Gente, que coisa linda, né? E aí, meus amigos, o que a gente pode aprender com essa passagem desse livro, né? Que não existe ninguém no mundo que esteja sem pecado, né? O que é pecado? Pecado quer dizer erro, só isso, né? Todos nós devemos nos esforçar para nos voltarmos para Deus, né? Para que possamos melhorar. Quem de nós está sem pecado, sem erros na sua história de vida, né? Que atire primeiro a pedra. Muitas pedras são hoje atiradas porque muitas vezes nós mesmos julgamos sempre que o pecado está no outro e não em nós. A gente que atira as pedras, né? Sempre nós teremos que responder pelos nossos erros, a gente sabe disso, gente, mas quando nós nos arrependemos mesmo de coração e nos esforçamos para mudar, para melhorar, o que vamos colher vai ser mais suave, né? Porque nós estamos fortalecidos pelo aprendizado. E as dificuldades que a gente vem a colher como resultado dos nossos erros passados, dependendo do nosso grau de conscientização, elas serão vistas como novas oportunidades de aprendizado, gente. Quando Jesus disse para a mulher, vai-te, não peques mais, ele estava dizendo assim, vai, a partir de agora não erre mais, sempre é tempo de recomeçar. Né? Por mais erros que tenhamos cometido, sempre é tempo de parar de errar e tentar fazer o que é certo. A gente não pode voltar no tempo, mas a gente pode começar a fazer o certo. Então a mulher adúltera, ela representa todo o espírito, como qualquer um de nós, em algum ponto da nossa jornada evolutiva. Geralmente tem um momento que a consciência começa a despertar, e aí chega um momento em que conseguimos deixar o nosso passado de erros para trás, e aí a gente se livra daquele sentimento de culpa, aqueles nossos acusadores internos, né? E aí sim a gente começa a ter uma nova etapa na nossa jornada evolutiva, né? Então, bem, meus amigos, nós vamos encerrando por aqui, espero que tenham gostado, agradeço de coração a atenção de vocês, e Jesus nos abençoe neste dia, nos acompanhe em todos os momentos. Muito obrigada.